Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Código da Vida. E na aula de hoje nós vamos estar abordando aqui os históricos da saúde pública no Brasil. Essa é a nossa terceira aula aqui falando sobre a saúde coletiva. E nessa terceira aula a gente vai estar abordando desde a Era Vargas até a criação do SUS, tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu já vou te convidar a se inscrever e também a ativar o sininho aí para vocês receberem notificação todas as vezes que eu estiver postando vídeo aqui no canal, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula de hoje abordando aqui os históricos da saúde pública no Brasil. Só para a gente fazer aqui um breve resumo do que a gente já viu na aula anterior, eu elenquei aqui para vocês algumas das principais características, né, que a gente vai encontrar da história da saúde pública brasileira no período que a gente conheceu como República Velha, ou também, como vocês vão ver em alguns livros, considerado como a Primeira República, que ela vai ali de 1889 até 1930. Lembrando que após esse período de República Velha, a gente vai ter ali a Era Vargas, ok? Então, aqui na República Velha, a gente vai ter aqui como características que a assistência à saúde pública e privada ela era de baixa qualidade e também ela era do tipo de resolutividade. O que isso significa, professor? Significa dizer que ali nesse período, pessoal, a gente vai ver que a saúde pública, na verdade, ali para aquelas pessoas de baixa renda, elas tinham ali principalmente de acesso à saúde somente as santas casas de misericórdias, e no setor privado também ele era ali de baixa qualidade, a atenção básica, né, a saúde era de baixa qualidade, e também ela tinha um caráter de resolutividade. O que significa dizer isso? É aquele caráter curativo. As ações em saúde pública naquela época, ela tinha aquele caráter de tentar curar determinadas doenças e não prevenir ali a transmissão delas. Uma outra característica da República Velha é que naquele período a gente tinha ali campanhas. A gente vai ver que o modelo de saúde pública era aquele modelo campanhista, né, onde você vai ter campanhas específicas para combater determinadas doenças transmissíveis ou mesmo endemias rurais. A gente vai ver que a assistência à saúde oferecida principalmente a classe ali pobre, né, ela vai ser através ali das Santas Casas de Misericórdia, né, e durante esse período ali da República Velha, ou também considerado como Primeira República, a gente vai ter a criação das caixas de aposentadorias e pensões que são conhecidas como as CAPs. A gente vai ver que a partir ali da Lei Eloy Chaves, criada ali em 1923, a gente vai ter as CAPs, né, que são as caixas de aposentadorias e pensões, e essas CAPs elas vão ser ali no modelo bipartite, ou seja, tu vai ter as empresas e os trabalhadores, né, fazendo esse convênio aí, e após um período, né, de trabalho nessas empresas, esses trabalhadores eles tinham direito ali a pensões, né, ou aposentadorias, e também, pessoal, aquelas pessoas que tinham acesso às CAPs, elas tinham acesso também aos médicos, né? Agora a gente vai abordar a Era Vargas, lembrando que a Era Vargas ela vai de 1930 até 1945. Esse é o primeiro mandato de Vargas, né? Lembrando que Vargas ele vai assumir o poder, como a gente viu na aula anterior, a partir do golpe de Estado, onde ele vai ali tomar o poder ali de Júlio Prestes, né? Júlio Prestes ele vai ganhar ali as eleições de 1930, porém, antes de assumir o poder, Getúlio Vargas vai lá e assume o poder aqui no lugar de Júlio Prestes. Então, durante o governo de Vargas, pessoal, uma das primeiras coisas que ele fez, isso voltada para a área da saúde, foi a criação do MESP, que seria o Ministério da Educação e Saúde. Vale salientar que aqui, pessoal, a gente vai ver que a saúde ela ainda não vai ser vista como uma prioridade do governo. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que durante o período ali de República Velha, principalmente ali durante a gestão ali, ou a administração do Departamento de Saúde ali, na gestão de Carlos Chagas, a gente vai ver que as estratégias de saúde pública, ela vai ter ali um modelo de campanha, ou não um modelo de campanha só, um modelo de propaganda, na verdade, que seria ali para tentar conscientizar o povo, principalmente relacionado àquelas doenças que
são doenças que são transmitidas, né, através da falta de higienização básica. Uma outra coisa, pessoal, que a gente tem que lembrar é que durante o período ali da gestão do Carlos Chagas, por ele estar fazendo esse modelo de propaganda, né, da saúde pública, a gente vai ver que ainda vai ter uma deficiência, principalmente porque a população, a maioria dela é analfabeta. Então, aqui, qual seria aqui o pensamento aqui do governo? Eu vou criar um ministério que é o Ministério da Educação, porque se a pessoa ela tem educação, ela também vai saber como se tratar. Então aqui a gente vai ver que a saúde ela era de responsabilidade individual. O governo aqui ele ainda não vai estar ainda se responsabilizando, né, pela saúde da população em geral. Neste sentido, né, o MESP ele prestava atendimento àquelas pessoas que são consideradas como pré-cidadãos. O que seriam aqueles pré-cidadãos? Seriam ali aquelas pessoas que são pobres, desempregados ou ainda que exerciam atividades informais. Então, aqueles trabalhadores que não tinham um trabalho formal era considerado como um pré-cidadão. E para eles, ali, o único acesso à saúde ali seria através das Santas Casas de Misericórdia ou mesmo as ações ali que eram prestadas pelo MESP. Em 1933, pessoal, e aqui vale ressaltar este ponto aqui, que vai ser super importante, a gente vai ter a unificação ali das CAPs e a gente vai ter a criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões, que são os IAPs. E aqui, pessoal, esses IAPs eles vão ser super importantes e é interessante que a gente venha salientar uma coisa. Em 1923, a partir da Lei Eloy Chaves, a gente vai ter a criação das CAPs. Lembra que as CAPs são as Caixas de Aposentadorias e Pensões e ela era administrada no modelo bipartite, ou seja, era um acordo feito entre os trabalhadores e as grandes empresas. No caso aqui dos IAPs, a gente vai ter a criação, né, desses institutos de aposentadorias e pensões. Esses institutos eles não vão ser divididos ali entre as grandes empresas e sim através das categorias profissionais. Então a gente vai ver que vai ter um IAP dos bancários, um IAP dos médicos, um IAP dos professores. Então cada um desses IAPs vão ser divididos, né, de acordo com a categoria profissional e a gente vai observar que esses IAPs eles já vão ser regidos no modelo tripartite, ou seja, tu vai ter a administração desses IAPs, vai ser um acordo, na verdade, feito entre a empresa, o empregador e o governo. Então, aqui, a partir dos IAPs, a gente vai ver que o governo ele vai começar a ter participação aqui nessa prestação aqui da Previdência Social. Um outro ponto importante que a gente vai ver durante o período aqui de Vargas, ou durante o governo de Vargas, vai ser que em 1943 a gente vai ter ali a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT. Então a CLT ela vai ser consolidada aqui no dia 1º de março de 1943. E durante esse período também, pessoal, da gestão de Getúlio Vargas, um outro ponto importante para a saúde pública foi a criação do SESP, que são os Serviços Especiais de Saúde Pública. O SESP, pessoal, ele foi criado ali na década de 40 e ele vai ter uma grande atuação principalmente no combate da malária e nas pesquisas das doenças tropicais. O SESP, então, só para dar aqui um conceito geral do SESP, esse programa ele foi criado graças a um acordo que foi feito entre os Estados Unidos e o Brasil durante ali o período da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos ele estava precisando, né, da matéria-prima para a fabricação da borracha e em contrapartida ele financiou essas expedições aí que ficou conhecida como CESP, né? O CESP, inclusive, ele vai ter uma grande importância aí, principalmente para o tratamento das doenças tropicais, porque ele ia, né, nos locais de mais difícil acesso e também prestando saúde, né, para a população carente. Durante 1945 até 1964, o Brasil ele vai passar por um período que foi conhecido como instabilidade democrática. E aqui, pessoal, só para lembrar, nesse período Getúlio Vargas ele já tinha saído do poder. Quem está governando o Brasil de 46,
que seria ali no final do governo de Getúlio Vargas até 51, é o Eurico Gaspar Dutra, que é um general, né? Esse período aqui a gente ficou conhecido como a Quarta República Brasileira. E em 51, pessoal, a gente vai ter ali eleições, né? E essas eleições, durante essas eleições, a gente vai ter ali sendo eleito o Getúlio Vargas novamente. Lembra que eu falei para vocês que ele teria 2 períodos, né? Então aqui de 51 até 54, a gente vai ter o segundo governo de Vargas. E pela primeira vez, né, só para salientar aqui, ele foi eleito pelo voto popular. Lembrando que da primeira vez ele não foi eleito, né, ele que tomou o poder. Então aqui de 51 a 54 a gente tem um segundo governo de Vargas. Durante esse período, pessoal, um fato importante que vai entrar aqui na história da saúde pública é que em 53 o Getúlio Vargas ele vai criar o Ministério da Saúde. Então, pela primeira vez aqui na história, a gente vai ver que a saúde ela vai começar a tomar uma posição de destaque aqui no governo, porque até então a saúde era considerada como algo secundário, ou seja, que não era de importância para o governo. Mas aqui, a partir da criação do Ministério da Saúde, a gente vai ver que as coisas vão começar a mudar um pouco. De 56 até 61, a gente vai ter ali o governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, o governo de JK. Durante esse período, pessoal, do governo de Juscelino, a gente vai ver que vai ter a unificação das leis e os direitos da Previdência Social e dos trabalhadores urbanos. A gente também vai observar a expansão da assistência hospitalar e também o surgimento das empresas de saúde. Então, a partir daqui, a gente vai ter ali o surgimento daqueles hospitais privados, né? E a gente vai ver que a saúde, na verdade, ela não vai ser algo de importância econômica, porque o que vai trazer lucro para o setor privado vai ser o quê? A doença. De 64, pessoal, até 85, o Brasil ele vai passar por um período de ditadura militar. E durante a ditadura militar, aqui, voltada ali para o setor de saúde pública, a gente vai ter a criação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. O INPS, pessoal, ele unificou todos os IAPs. Como assim, professor? Lembra que, eu vou fazer aqui só um mapa aqui para vocês. Lembra que em 1923 a gente teve a criação das CAPs, que ela era administrada, né, pelas grandes empresas. Então, tinha ali as CAPs, que elas eram ali das grandes empresas, aquelas grandes empresas que tinham a capacidade de financiar, né, os seus empregados, né, esse setor da Previdência Social. Então, tinha acesso a essas CAPs. Em 1933, a gente tem a criação dos IAPs. Lembra que os IAPs eles são divididos, né, de acordo com a categoria profissional de cada um trabalhador. Então, a gente tinha os IAPs dos bancários, os IAPs dos médicos e assim por diante. Aqui, pessoal, a gente vai ter a criação em 1966 do INPS. E o que seria esse INPS? O Instituto Nacional de Previdência Social. Então, todos esses modelos aí de previdência social, na verdade, todos esses IAPs, para ser mais claro, eles vão ser unificados em um único instituto, que é o INPS. Ou seja, todas as pessoas vão ser tratadas igualmente. Tu não tem mais um IAP dos bancários e nem um IAP exclusivo para os médicos. Tu vai ter um único sistema, que é o INPS. Isso vai gerar certa revolta em algumas classes, porque algumas contribuíam mais, outras contribuíam menos, e eles começaram a reclamar aí por conta dessa unificação. Em 1970, a gente vai ter ali o início histórico, né? É óbvio que não iniciou só em 1970, a gente vê aí que o movimento de reforma é algo que já vem desde ali do princípio, que várias pessoas, elas lutam aí pela reforma aí da saúde pública brasileira. Mas, historicamente, a gente vai ter aqui datado como em 1970 o início ali desse movimento de reforma sanitária. Eu digo início, pessoal, porque até hoje a gente ainda vive aí nesse movimento de reforma sanitária, sempre aí lutando aí para a melhoria aí da saúde pública brasileira. Então, em 1970, a gente tem o início aí dessa reforma sanitária. Em 1977, pessoal, a gente vai ter a criação
do SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência Social. E o SIMPAS, ele vai tirar a gestão que estava unicamente na mão ali do INPS e ele vai dividir essa administração em dois outros institutos, que é o INAMPS e o IAPAS. Lembrando que o INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e o IAPAS significa Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. Aqui, pessoal, vale salientar uma coisa. Com a criação do INAMPS, a gente vai ver que o INAMPS ele vai prestar assistência médica para aquelas pessoas, né, que têm um trabalho formal, que está inserida dentro do INPS, né? E aqui, pessoal, a gente vai ver que, historicamente, a gente vai ter uma lambança aí no setor de saúde pública. E quando eu falo de lambança, seria por conta que o INAMPS ele vai começar a financiar de forma substancial a criação de novos hospitais privados. E, teoricamente, esses hospitais privados, eles estariam conveniados com o Estado, né? E prestariam ali serviços também serviços, né, para a população em geral. Mas não foi bem isso que aconteceu, pessoal. A gente vai ver que quando esses hospitais ali são criados, né, e após um período, eles vão se descredenciar ali então do setor previdenciário e a gente vai ver que vai ter um defasamento muito grande, principalmente ali de recursos financeiros. De 74 a 84, a gente vai ter um período no Brasil que foi conhecido como período de transição política. E nesse período de transição política, a gente vai ter aqui alguns pontos históricos relacionados também à saúde pública que são importantes. Como, por exemplo, aqui a Conferência de Alma-Ata, que aconteceu em 1978. Essa conferência aconteceu lá no Cazaquistão, na cidade de Alma-Ata. E essa conferência, na verdade, né, ela tinha um intuito de principalmente abordar ali a atenção primária, né, na saúde pública e de que forma que ela iria ali beneficiar, né, o setor de saúde. Alguns médicos sanitaristas, né, brasileiros, ou alguns profissionais de saúde do Brasil, eles foram para essa conferência, eles voltaram super entusiasmados ali com as discussões, né, relacionadas ali à atenção primária. Porém, pessoal, a gente vai ver que no Brasil a gente está vivendo um período de ditadura militar e um período de censura muito forte. Então, nem todas as informações elas poderiam ser compartilhadas com a população, porque a censura era muito forte naquela época. Então, é por conta disso que a gente vai ver que o movimento de reforma sanitária ele vai começar a ganhar um destaque ainda maior. A maioria daquelas pessoas que faziam parte desse movimento de reforma sanitária eram também pessoas que buscavam ali o fim da ditadura militar. Em 1981, a gente vai ter aqui a criação do Plano CONASP, e o Plano CONASP, pessoal, ele foi criado justamente para racionalizar as ações de saúde. E também o Plano CONASP ele vai ser de extrema importância porque ele vai criar as ações integradas de saúde, que são os AIS, e esses AIS, pessoal, eles vão ter um destaque muito grande aqui no setor de saúde, porque eles vão dar origem aos convênios com os municípios e os estados, ou seja, pela primeira vez os municípios e os estados eles vão poder fazer convênios ali para arrecadar mais fundos para a saúde pública. O segundo ponto aqui é que essas ações integrais de saúde, elas também tinham um objetivo de dar universalização dos serviços de saúde pública. Como assim? Lembra que até então, pessoal, todas as formas ali de saúde pública ali provenientes da Previdência Social, eles eram no modelo excludista, ou seja, só quem tinha acesso eram aqueles trabalhadores formais. Então, é que a partir da criação das ações integrais de saúde, a gente vai ver que o modelo que essas ações elas estão tentando propor, estão tentando ali implementar no Brasil, é uma saúde que ela seja voltada para todos os cidadãos brasileiros e não que seja ali excludista, né? E também essas ações integrais, elas abriram a possibilidade da participação dos estados e principalmente dos municípios,
Porque até então, pessoal, a gente tinha ali na esfera federal, ou seja, na União, a gestão e administração de todo o setor de saúde. Aqui não. A partir daqui a gente vai ver que os municípios eles vão começar a ter um destaque maior, principalmente porque são nos municípios que a gente vai poder identificar os focos e a real necessidade daquela população. Em 1986, mais especificamente durante o período de 85 até 88, a gente vai ter um período que ficou conhecido no Brasil como a Nova República, também conhecido como um período de transição democrática. Durante esse período aí, pessoal, a gente vai ter, de fatos históricos relacionados à saúde, em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela ganhou grande destaque, principalmente por conta que, pela primeira vez na história, a gente teve a participação popular na gestão ou na organização ali do setor de saúde pública. Então, pela primeira vez, a gente teve essa articulação, essa participação da população para debater sobre os rumos que a saúde pública ela deveria seguir. Então, aqui a gente vai ter a 8ª Conferência, que aconteceu em 1986, e a 8ª Conferência, pessoal, ela tinha como princípio básico a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Aqui a gente vai ter aqui, resumidamente, o nosso artigo ali relacionado à saúde, né, que fala que a saúde ela vai ser um direito de todos, ou seja, a gente vai ter que, a partir daqui, a gente vai ter discussões sobre como que a gente pode fazer para que essa saúde ela se torne universal e não mais excludista como estava acontecendo até então. Em 1987, pessoal, um ano após a 8ª Conferência aqui, né, no ano posterior, teve a criação do SUDES, que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Esse sistema, pessoal, descentralizado de saúde, que é o SUDES, ele ficou conhecido como uma estratégia ponte. O que seria uma estratégia ponte, professor? Lembra que até então a gente tinha aquele modelo previdenciário, que ele era excludista, e que a reforma sanitária, principalmente impulsionada pela reforma sanitária, a gente estava buscando ali a universalização do acesso à saúde pública. Então foi criado para poder, né, implementar um sistema único de saúde, foi criada primeiro uma estratégia ponte, que seria o SUDES. E o SUDES, pessoal, ele tinha como princípios básicos também a universalização do acesso à saúde, a equidade, a descentralização, a regionalização, a hierarquização e também a participação comunitária. Lembra que a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde a gente vai ver que a participação comunitária ela vai ser algo chave aí na administração da saúde pública do Brasil. Em 1988 a gente vai ter a criação do SUS, né, através da Constituição Federal, com os artigos ali relacionados à saúde, do artigo 196 até o artigo 200, né? A gente vai ter esses 4 artigos aí falando sobre a saúde. Então, a partir aqui dessa Constituição Federal é que a gente vai ter a implementação do SUS, ok? Sendo que ele vai ser ainda organizado, né? Vai ser organizado ali em 1990 a partir das leis orgânicas 8.080 e 8.141, que a gente também vai abordar em outras aulas. Aqui, pessoal, eu trouxe esse resumozinho aqui sobre referente à previdência, à medicina previdenciária. Lembrando que a medicina previdenciária ela era restrita aos trabalhadores que exerciam atividades remuneradas e também aos seus dependentes. E aqui eu trouxe esse quadrozinho para fixar melhor essa partezinha aqui que geralmente cai em provas de faculdades e também de concursos. Lembrando aqui que em 1923 é criado as CAPs, que são as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Elas eram destinadas a trabalhadores de determinadas empresas, ou seja, somente aquelas empresas ali que tinham, aquelas grandes empresas, né, que tinham um recurso financeiro maior, que prestavam essas CAPs para os seus trabalhadores. E elas eram financiadas no modelo bipartite, ou seja, era um acordo que era feito entre o empregado e as empresas. Em 33, e aí lembra, pessoal, para vocês não esquecerem disso, lembra da o primeiro marco histórico, né, da Previdência Social no Brasil, que foi em 1923, com a criação das CAPs.
Aí só é você somar com mais 10. Em 1923 foi criada as CAPs, mais 10, em 1933, né, vai ser criado quem? Os IAPs. E esses IAPs aqui, eles eram administrados no modelo tripartite, ou seja, entre entre os trabalhadores, a empresa e o governo. E aqui a gente vai ver que os IAPs eles vão ser divididos, né, de acordo ali com a categoria profissional, ou seja, a gente vai ter os IAPs dos bancários, os IAPs dos médicos e assim por diante. Em 1966, a gente tem a criação do INPS e também em 1977 a gente vai ter a criação do INAMPS. Lembra que esses dois modelos aqui também vão ser ali administrados ou financiados naquele modelo tripartite entre o governo, funcionários e as empresas. E aqui, pessoal, a partir da criação do INAMPS, a gente vai ter a unificação de todos os IAPs, ou seja, não vai ter apenas o IAP de médico, bancários e assim por diante. A gente vai ter um único sistema onde todos os trabalhadores formais vão estar inseridos, que é o INPS. Lembrando que o INPS, em 77, ele vai ser subdividido, na verdade, né, com a criação do SIMPAS. E aqui a gente vai ter, sendo criado em 77 também, o INAMPS. Lembrando que o INAMPS, pessoal, ele vai financiar, né, a criação de novos hospitais privados e isso daí vai trazer um grande rombo aí no setor de saúde. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou da aula de hoje, então curte aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho aí para receber notificações sempre que eu estiver publicando novos vídeos. Então é isso, até a próxima aula e até mais!